Olá a todos, eu sou o Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês um tema que é meio complexo. Quando falamos do transtorno de personalidade narcisista, temos que tomar cuidado para não falar coisas que entram praticamente no senso comum. Se vocês ficarem conosco até o final desse vídeo, eu vou falar para vocês o que o narcisista faz, na verdade, para poder acalmar a sua mente. Mas será que é possível mesmo ele acalmar a sua mente? Sim ou não? Se você tem a sua opinião, gostaria que você entrasse em contato conosco e descreva, na verdade, se alguma vez o narcisista ele já chegou a ter um princípio de calma mental. Eu falo isso o porquê? Porque assim, o narcisista ele tem um senso de grandeza muito grande. Ele tem uma necessidade de ser totalmente admirado. E uma coisa que ele evita é confronto, né? Ou seja, o confronto faz ele ter um certo tipo de catexia. O que é catexia, na verdade? São uma espécie de gatilho do qual as emoções se acumulam. Um exemplo, tá? Você escuta uma música. Que tipo de memória você tem? Muitas vezes a catexia é um gatilho que pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Você vê uma foto, o que você lembra? Quais são as emoções que afloram em você quando você escuta determinado tipo de música, ou quando você vê determinado tipo de imagem, ou quando você, por exemplo, sente certo tipo de odor? Você vê que tudo tem um aspecto de uma memória, né? Os budistas eles têm o costume mesmo de dizer que temos memórias táteis, auditivas, olfativas e visuais, né? Então tudo remete a uma memória, e todo tipo de memória ela é sempre acompanhado, na verdade, por emoções que podem ser totalmente agradáveis ou emoções desagradáveis, né? O interessante é que quando você fala sobre emoção, onde é que mexe a emoção, na verdade? O interessante é que o ser humano ele tem certas sensações ele tem sentido, né? E esse sentido, na verdade, ele vai formatando de acordo com seus próprios sentimentos e formata o seu comportamento. Mas tudo praticamente acontece no cérebro. Por exemplo, temos o córtex pré-frontal, né? Que são a parte racional, né? Que é a nossa parte racional, a nossa parte moral, na verdade, a nossa parte que seria da consciência, aquilo que pondera. E também temos a amígdala. A amígdala ela sempre regula, na verdade, as nossas emoções, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, a amígdala dela é muito mais ativa, é hiperativa. E se essa pessoa, por exemplo, é muito reativa às emoções e tem o seu córtex pré-frontal meio deficitário, ou seja, a pessoa não tem nenhum senso de moral, na verdade, nenhum tipo de coerência, nenhum tipo de empatia, ela muitas vezes cometem atos, na verdade, que são totalmente impensáveis, né? Então é por isso que tanto o narcisista e o psicopata, na maioria das vezes, não tem um senso de moral. Por quê? Porque a região da amígdala, na verdade, ela está totalmente ativa. Por quê? Isso acontece muito no processo de criança, né? A mente da criança vai sendo moldada conforme as experiências e isso vai formatando o comportamento dela. Então é por isso que os narcisistas e os psicopatas não têm, na verdade, emoção. Não tem emoção para com o outro, mas para consigo. Eles, por exemplo, trabalham muito o conceito de piedade. Mas aí que tá. Eles gostam, na verdade, de afrontar as pessoas, só que eles não gostam de ser afrontados. E como é que o narcisista faz, na verdade, para acalmar a sua própria consciência? O interessante é que o narcisista ele é totalmente reativo, né? Ou seja, a opiniões. Na maioria das vezes, ele não respeita a opinião dos outros, né? E usa das suas emoções para manipular as outras pessoas. O seu diálogo é totalmente psicológico, o seu diálogo é totalmente emocional. Você vê que ele é racional até o ponto em que você o confronta. Quando você o confronta, ele sai, na verdade, desse racionalismo mascarado, né? Então ele sempre vai ter um transtorno bipolar, na verdade. Ele vai mudar da raiva, né?
Por exemplo, ele vai mudar da razão para a raiva. Ele vai mudar, por exemplo, da sua coerência, na verdade, para um sentimento que é totalmente explosivo. Então, ele faz o quê? Ele sempre evita, na verdade, uma espécie tipo de confusão. Por quê? Porque ele tem que ditar. Ele ditando as regras, como as pessoas têm que agir, ele tem a sua sensação de controle. Isso o acalma temporariamente. Então, isso faz ele, na verdade, sentir totalmente confortável consigo mesmo, que é uma característica própria dele, porque isso lhe dá sensação de controle. E essa sensação de controle, a princípio, faz ele ficar calmo, mas depois não, ele vai sentindo constantemente ameaçado. Muitas vezes, essa é uma característica de líderes religiosos que são totalmente psicopatas ou sociopatas, né? O interessante também que ele não consegue verificar as suas autofalhas, vamos dizer assim. Ele não vê que erra, né? Então, essa autopercepção, na verdade, é sempre desagradável. Então, ele muitas vezes ele pode perceber, só que ele não dá vazão. Por que ele não dá vazão? Porque isso aflora nele certos sentimentos, porque nunca ele está errado, ele sempre tem a razão das coisas, tá? Então é por isso que o narcisista, na maioria das vezes, ele sempre evita questionamento internos, tá? Então, quando ele tem um certo confronto, temos que verificar que há certos tipos de narcisismos dentro do narcisismo. Mas quando ele sente esses questionamentos internos, eles falam e desviam as culpas. É aquela coisa, ele sempre faz algo mal e sempre vai reativar a outra pessoa. Você viu o que eu fiz? Isso que eu fiz foi culpa sua. Eu não queria fazer, você que me fez fazer. Então você vê que as pessoas que sempre têm essa atitude de colocar a culpa nos outros, ele faz isso, na verdade, para poder, na verdade, ficar bem na foto. Não é que ele tem questão de consciência. Muitas vezes, dependendo do grau de narcisismo, ele tem medo da consequência dos atos. O psicopata, ele não tem nenhum medo da consequência dos seus atos, tá? Alguns narcisistas têm, porque ele não tem arrependimento, ele tem remorso. Mas esse remorso não é do mal que ele fez, mas sim de ser totalmente pego no mal que ele fez. Então é por isso que a sua consciência ela é totalmente mimada, né, e tranquilizada de uma certa maneira, porque ele sempre afirma uma espécie de, ele sempre age, na verdade, como se ele tivesse uma espécie de coma analgésico. Olha só, né? Eu inventei até um termo aqui, na verdade. Um coma analgésico. Não existe coma analgésico. Mas eu estou falando, na verdade, como ele faz, na verdade, para ele poder se sedar. Ele se ceda de todas as críticas, tá? Ele vai se sedando, na verdade, de todos os ataques, ou seja, não chega nele, né? Por exemplo, quando chega nele, ele sempre rebate. Na verdade, bate nele, né? É por isso que ele é totalmente reativo. Mas só que ele sempre tenta fazer o que? Terceirizando e colocando no outro. Então, ele é uma espécie que ele tenta se sedar, na verdade, de todo o sofrimento. Por quê? Porque ele sempre vai usar a autoridade que ele tem, né? Por exemplo, esse espírito autoritário que ele tem, como se fosse uma forma de imposição e que ele não pode ser de nenhuma maneira questionado. Mas o interessante também, o narcisista, ele apenas admite o problema quando ele é totalmente desprezado, né? Ou seja, o abandonado pela sua família, pelos seus familiares, porque ele vê que ele não tem ninguém, entendeu? Então, para um narcisista querer mudar, ele tem que ver que ele está perdendo muito, viu? E muito mesmo, para que ele possa repensar os seus valores, né? Então, ele tem que estar numa espécie de crise muito profunda. Algumas pessoas acreditam que narcisista não tem crises. Ele vive totalmente em crise. Ele é um ser totalmente, na verdade, que é ausente de self. Só que ele nunca acredita, né, que a culpa é dele, tá? Então é por isso que ele sempre vai terceirizar. Então, para que ele possa mudar, ele tem que acontecer algo muito trágico mesmo para que ele possa mudar. E na maioria das vezes, quando ele quer voltar, não porque ele quer mudar, mas sim que ele perdeu, na verdade, as suas vítimas, tá? Ele perdeu, na verdade, as pessoas que ele se aproveitava. Então, para ele querer mudar, tem que ter uma situação muito grave mesmo, muito séria mesmo, para que ele possa, né, mudar de atitude. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza,
Conte a sua história, qual o problema que você teve, né, com um narcisista, com esse tipo de pessoa que sempre justifica os seus atos, né? Então entre no campo aqui das notificações, né? Por exemplo, clica no nosso canal, se inscreva e compartilhe e conte a sua história. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção dos outros, de todos na verdade, né, que nos acompanhou até agora, e até o próximo vídeo.